Bom dia. Esse vídeo vai mudar um pouco. Ele vai ser uma curiosidade. E eu gosto de falar assim que não adianta você tentar ler um tema, um acontecimento, só parado para olhar para ele. Porque Deus já me ensinou que eu não vou entender. Eu não vou saber as suas consequências. Eu não vou conseguir entender o que Ele está me dizendo, né? Eu sou limitado. Então, da forma que o Senhor me ensinou, eu estou tentando passar à frente. E na forma que Ele me ensinou, Ele me mostrou que eu devo olhar antes aquele acontecimento e o depois. Porque tudo ali tem um significado. A mão de Deus, ela está ali. Mas como diz lá na palavra, né? Bem-aventurados os simples de coração, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E o ver a Deus é ver a Deus nos acontecimentos, ver a Deus nos pequenos detalhes, para você conseguir, dos pequenos detalhes, fazer o grande quadro. Esse fazer o grande quadro chama-se uma coisa que a gente chama de discernimento, que sem dúvida falta a maioria das pessoas, né? Eu vejo muita gente chutando o sagrado, né? Porque não para fazer um discernimento, não para fazer essa distanciação da situação, né? É aquele negócio, quando você está na situação, você está no meio do furacão, você vai tentar fazer um discernimento, você não vai conseguir. Deus já ensinou, quando você está no meio do furacão, o que você faz? Você vai para o cantinho, fecha, reza e deixa o furacão passar. Se você for lutar contra o furacão, você vai perder, ele é mais forte que você. Se você for tentar ficar pensando, andando, o furacão vai te levar. Então é hora de você retroceder e segurar na oração, na fé, deixar o furacão passar para tomar as devidas providências, ações que Deus quer. Então, dito isso, a gente passa por Então tem um momento do furacão que não é o momento de você fazer discernimento. O momento do furacão é um momento de sobrevivência, né? A pessoa, botar uma pessoa erudita no meio de um campo de batalha vai dar errado, né? No campo de batalha você vai batalhar, né? Então é assim que funciona. Então, e a hora que for o discernimento, é a hora que você vai fazer o discernimento, é a hora que você tem que dar assim sair do problema, andar, sei lá, 100 metros, 100 passos para trás, para você ver o que está acontecendo pequeno na sua frente, para você ver o quadro, todo o acontecimento, passo a passo, para saber de onde veio e para onde vai, né? Logicamente tem revelação de Deus, tem todo um procedimento de oração, contemplação, né? E isso, infelizmente, a maioria dos católicos, nós perdemos, né? Essa coisa, você vê os santos fazendo isso o tempo inteiro. É assim que eles compreendiam. Mas Deus nos faz reavivar todas as coisas, porque é o mesmo Espírito que ensinou a eles e ensina a nós. Então Ele vai ensinar a gente a fazer as mesmas coisas. Eu acho engraçado que uma vez eu fui fazer os exercícios espirituais de São Paulo, um pedaço que é voltado totalmente para discernimento de espíritos. E depois de fazer aquele negócio todo, eu reparei que o Senhor já tinha me mostrado tudo aquilo, só que em vez de estar condensado ali, foi um fim de semana, foi tudo mostrado durante anos, como se faz um discernimento de espíritos, como se faz toda aquela bagagem de informação. Eu achei aquilo fantástico, por quê? Porque o Senhor é o mesmo Senhor que ensinou a São Paulo, é o mesmo Senhor que nos ensina hoje, que me falou e que me falou que eu devo fazer. Então, eram os mesmos ensinamentos. Se você pegar na vírgula, você vai descobrir, né? Então, eu achei aquilo lindo. E aquela palavra, Deus é fiel, né? Deus é fiel. O que é Deus é fiel? Deus é fiel ao seu próprio ser, ao seu plano, ao seu jeito de ser. Ele não muda. Por isso que Deus é fiel,
Não é por isso que a gente pode falar isso. Então, aí eu aprendi isso. Aí depois eu também fiz um outro que achei interessante também, como é que era. E tem até um livro que eu peguei agora para reler, que saiu daquela livraria católica, eu assino, que são os exercícios espirituais de São Paulo mesmo. E o que eu pude ver ali? Eu pude ver ali, porque Deus foi colocando no meu coração, eu falei, meu Deus, isso aqui não é tão difícil. Isso é até fácil. Mas eu vi que acontece muitas vezes, quem é chamado por Deus, ele entra na mecânica de Marta e começa a fazer a mecânica. Mas não faz por chamado de Deus, não faz por orientação de Deus, não faz nos tempos de Deus. Então muitas coisas dão erradas e a vida fica árida. Um homem de Deus com vida árida, não existe isso. Quer dizer que esse homem de Deus caiu. Ele se afastou do próprio Senhor, né? Isso é possível várias vezes, né? Você pega ali os exemplos todos que vão sendo colocados e que depois as pessoas fazem os exercícios espirituais de São Paulo. Não, acho que é isso. E aí você vê que as pessoas voltam a ter espiritualidade, né? Por quê? Muito simples, porque elas voltam a rezar, porque elas voltam a ter encontros com Deus, elas voltam a ter uma hora com Deus todos os dias, elas voltam a pedir a Deus orientação, elas voltam a ler a palavra. Não é só ler a palavra e falar para os outros, não, é ler a palavra para si, ler a palavra para botar para dentro, é ler a palavra para botar em ação, ler a palavra e torná-la vida. Aí você tem a vida em você. A vida não está fora de você, a vida está dentro de você. Então aquilo mudou e fez muitos santos. Por quê? Porque eles simplesmente voltaram a orar. E com uma mecânica. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem mecânica. O que é mecânica? É método, né? Outro dia alguém me perguntou qual é o seu método. Eu não gosto de falar do meu método, porque o método é meu, né? Pode ser que alguém até use o mesmo, sei lá, não sei, mas é aquilo que funcionou comigo. O que funcionou comigo? De manhã eu acordo meu dia, rapidamente eu acordo meu dia, vou levar as crianças no colégio, aquele negócio todo, e ali eu já começo a agradecer a Deus porque eu estou vivo, agradeço a Deus por mais um dia de vida, agradeço a Deus por uma série de coisas, eu começo a louvar a Deus por todas as coisas que Ele está me dando, todas as coisas que Ele tem por mim, todas as suas promessas, louvo a Deus pela sua grandeza, louvo a Deus por aquilo que Ele é, e começo a bater papo com Ele. Aí depois eu entrego o meu dia para Ele, né? Eu entrego todas as coisas que eu tenho que fazer, peço que Ele me ajude a fazer todas as coisas, né? Que Ele me dê sabedoria, inteligência, capacidade, que eu não faça nenhum erro, que eu faça tudo corretamente, né? Eu peço a ajuda dele, entrego isso, peço que Ele abençoe. Isso é a minha oração da manhã. Quanto tempo demora? Sei lá, meia hora, não sei. Não calculo isso. Não é importante. Durante o dia eu faço minhas outras orações que eu acho necessário, quem está pedindo alguma coisa, ou uma coisa que seja necessária, mas aí são coisas práticas, né? Na hora do almoço, rezo meu terço. Quando dá, eu passo ali na igreja que tem perto do trabalho, tem que andar, sei lá, uns 500 metros, 1 quilômetro. Eu vou lá, às quintas-feiras tem adoração, então ainda faço uma adoração nas quintas-feiras. E durante a noite eu sempre, geralmente, eu leio a palavra. Durante o dia eu, né, ao trabalhando, eu fico escutando várias questões religiosas, histórias, coisas que vão me engrandecer. Tranquilamente, eu perco tempo, eu não perco tempo, eu ganho vida. Eu ganho vida escutando pessoas realmente espirituais falando, né? Que vão fazer dou comida para o meu espírito, né? Para me fazer pensar em outras coisas fora daquilo que eu já sei. Eu já sei, né? Eu tenho que saber mais. Então eu dedico, sabe, 1, 2, 3 horas por dia nisso. Uma leitura sempre de fora, alguma coisa de fora interessante, informações do mundo ao mesmo tempo, tem 1 ou 2 horas por dia que eu também faço isso.
para que Deus me mostre o que Ele está fazendo no mundo, porque eu vou escutando notícia e ao mesmo tempo o Espírito Santo fala assim, olha aqui, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, e sempre tem a leitura da Bíblia, né? Com a minha mulher, eu agora acabei de fazer com ela, tira para ela, tira para mim, depois a gente vê o que o Senhor está dizendo para nós também, e o que o Senhor está pedindo, o que o Senhor está mostrando do nosso futuro, o que o Senhor está mostrando, o que nós devemos fazer, o que Ele está nos inspirando. Cada dia sai uma coisa diferente, a gente não tem controle sobre isso, mas é deixar que Deus fale diretamente conosco e nos alimente de uma coisa direta dele, né? Porque eu posso pegar a Bíblia e sair lendo, posso, mas Deus às vezes quer que eu leia uma coisa específica, Ele quer que eu compreenda uma coisa específica, e a partir dali eu vou estudar aquilo, o Senhor abrirá minha mente para compreender aquilo que ali está escrito, porque eu sou limitado, eu tenho um conhecimento que não é suficiente, não sei outras línguas suficientes para esse estudo, eu não sei aramaico, eu não sei grego, eu não sei nada disso, né? Eu tenho pinceladas que o Senhor vai me dando, eu vou aprendendo, né? Mas é pouquíssimo, né? Não daria nem para o começo, então eu tenho que ter uma graça muito grande para que Ele me conceda o entendimento daquilo que está ali. E depois é engraçado que Ele mostra aquilo, volta e meia Ele vai mostrar pessoas falando sobre aquele assunto e várias correntes de pensamento, e o Senhor vai mostrando a verdade dentro dessas correntes e aonde é aquilo que eu tenho que compreender. Então, esse é mais ou menos o meu dia, né, de oração. Fora outras coisas, né, que o Senhor vai pedindo. Então, mas isso é um dia normal. Esse é um dia normal. Não sei, para mim é normal. Pode ser para você assim? Pode. Pode não ser assim? Pode também. Tem gente que vai fazer a liturgia das horas. Eu acho errado? Não. Essa é a metodologia que o Senhor te colocou, faz. Eu acho que sempre tem que colocar o texto no teu dia, né? Porque eu sou mariano, Deus me ensinou a ser assim, e todos os santos que eu conheço, todos eles têm vocação mariana forte, têm uma presença mariana forte. Então, para mim é o caminho, né? O caminho para Jesus passa por Maria e vamos em frente. Mas cada um tem que descobrir essa metodologia, né? Porque tem gente que vai preferir para começar com a palavra de manhã, fazer a oração do meio-dia, dos agradecimentos. Não sei. Cada um vai rezar o terço à noite. Cada um tem que descobrir a mecânica que funciona para você. Isso que é mais interessante. E aí o Senhor começa a falar com você. Vai ser quando fizer isso tudo? Não. Graças a Deus não, né? Deus vai falar com você desde o começo. Como é que Ele vai falar? Ele vai te instruindo, Ele vai te fazendo moção no coração, faça isso, faça aquilo. E você, logicamente, tem que discernir se vem de Deus, mas você vai fazendo, vai colhendo o fruto. Tudo que Deus fala para você fazer, tem um fruto bom. Tudo dá certo quando Ele fala para você fazer. O problema é quando não é Ele, né? A minha vontade. Quando eu faço a minha vontade, às vezes dá uma coisa certa e tal. Mas não é da mesma forma como Deus faz. Esquece. E eu vou falar rapidamente aqui um desses pensamentos que Deus vai colocando e vai mostrando pra gente, né? Eu já fiz vários vídeos sobre Noé, para entender o que Jesus fala sobre Noé, o que Deus está falando sobre Noé. E aqui, para você entender Noé, você vai ter que voltar em Enoque. Então eu fiz 4 vídeos, se não me engano, 3 sobre Noé e 1 sobre Enoque. E uma das testemunhas que vem no final dos tempos é Enoque, não que seja Enoque mesmo, mas uma pessoa com como é que eu vou dizer? Com o trabalho de Enoque, né? A unção de Enoque. Vamos chamar da família espiritual de Enoque. Acho que aí fica mais interessante de entender. A maioria não compreende, acha que é a pessoa mesmo. Não é isso que Deus diz. Tem que entender o que Deus está dizendo. E Deus tem um senso de humor fantástico. Ele fala... tem muita gente que fala assim, falei, entendi tudo. Eu falei, meu Deus, o cara é um abençoado. Deus fala, eu pego aquilo, guardo no coração, como Nossa Senhora falava, sem entender, igualzinho, não mudou nada, e fico aquilo lá no coração, e deixo o tempo passar sobre uma situação até que aquilo faça sentido no meu coração. De repente o Espírito Santo
abre uma caixinha no meu entendimento e aquilo começa a compreender. Assim funciona. Eu acho que não é só comigo isso. Então, eu vou falar uma coisa que é interessantíssima para vocês verem como Deus fala, a gente não compreende, né? Pega o começo da Bíblia, o Gênesis, lê lá, você vai ler um montão de coisa, tem muita coisa interessante, mas tem toda uma chave de raciocínio ali que a gente não percebe. Eu já fiz uns 2 ou 3 vídeos sobre Adão, para a gente compreender Adão. O nome de Adão, primeiro que Adão não é um nome que foi dado por Deus, né? Aí eu vou explicar isso lá e rapidamente falando, Deus chama ele de Eli, né? Como é que é o nome? Eloí, agora eu não vou lembrar. Que significa homem, terra, homem da terra. Tem o mesmo significado, homem e terra. É lá em aramaico. Eu tive que estudar isso para entender. E aí quando aquele homem, que Deus chamava Adão simplesmente de homem, não chamava de Adão não. É engraçado, você vai descobrir isso um dia. E aí quando Adão faz o pecado original, que ele é expulso com Eva do paraíso, ele se coloca o nome de Adão, mas Adão também tem a mesma raiz do nome dado por Deus. Só que o nome dado por Deus para Adão é homem integral, homem criado por Deus. E Adão é homem, é como se fosse um homem caído, né? Homem já tirado da graça. A raiz é semelhante, mas a palavra é um pouco diferente. Tem que estudar para vocês entenderem isso. Então, esse nome Adão, vamos chamar um homem de Deus, então é Elohim. Eu não vou lembrar agora direito. Se eu tenho que pegar a palavra ali, deixa eu ver se eu consigo ver rápido aqui. Cara, eu não vou descobrir isso tão rápido. Mas Ish, lembrei. O nome que Deus dá ao homem chama-se Ish, homem. Tá? E mulher, Ishá, feminino de Ish. Ok? Então Deus assim criou e botou esse nome. Quando ele cai, ele vai virar. Ele se autocoloca o nome de Adão, que é a mesma coisa que o homem, mas um homem, uma variante de Ish. E o nome de Eva, quem dá é Adão. Adão coloca o nome da mulher, para quem não sabe. E ele bota o nome da mulher de vida, que traduz vida, né? Em hebraico, a gente traduzindo, virou Eva. Eva já é uma tradução do hebraico, porque o nome em hebraico chamava-se vida, né? Então, só para a fim de entender, pega lá no sua Bíblia, você estuda um pouquinho, você já vai descobrir isso tudo. Então, engraçado, então, o nome de Adão era Ish, né? Ish, que quer dizer homem. Adão tem um filho chamado Sete. Na verdade, Adão teve vários filhos, né? Todo mundo acha que foram 3. Não, pega na palavra, você vai ver que são um pancadão de filho, né? Mas os 3 importantes era Caim, Abel, Caim e o terceiro é Sete. Abel foi morto por Caim e foi expulso. E ficou o Sete, que ficou aquele que levava a bênção de Deus, é Sete. Sete, o nome Sete traduzido é Tef, né? S-E-T-H, se não me engano. Tradução disso para português é algo como designado, apontado, indicado, nomeado, né?
Sei lá o que passou na cabeça de Adão para botar esse nome, mas é um nome que foi colocado, Sete. E o significado dele é esse. Sete teve lá também vários filhos, pancada deles. Cada um desses homens aqui viveu 600, 700 anos. A dinâmica da vida deles era totalmente diferente da nossa. A contagem de tempo, eu não sei se é a mesma, não posso explicar isso. Eu acho que o gene foi modificado quando veio a questão de Noé. Mas são outras questões que eu não vou entrar aqui agora, que não é isso que é importante no momento. Mas Sete teve vários filhos, o importante deles, aquele que levou a linhagem de Deus, chama-se Enós. Enós quer dizer mortal. Como é que você vai botar o nome de um filho de mortal? A tradução de Enós quer dizer aquele que é mortal. Sei lá o que ele passou, né? Tá bom. E Enós teve um filho chamado Cainã, né? Cainã também, como eles todos, viveu lá 700 anos, 800 anos e teve vários filhos, mas o Cainã chamava-se, o significado do nome Cainã, lá do aramaico para cá, chama-se lamentação. O tempo devia estar ruim, porque cada um deles, eu acho que ele botava o nome do filho segundo o tempo que viria, ou que estavam vivendo. Sem dúvida, devia ser um tempo muito difícil. Então, o nome que foi dado para esse filho foi Cainã, lamentação. Meu Deus, né? Cainã teve um filho chamado Malaléu, né? El, no final, para quem não sabe, sempre quer dizer Deus, né? Malal quer dizer abençoado. O abençoado, Malalo. Estou falando arabaico já, a situação já é grave aqui. Então, Malaléu, que significava Deus abençoado, quer dizer, depois dessa lamentação, Deus deve ter dado um tempo bom, né? Então, Deus seja abençoado, né? Não sei se ficava por causa desse filho ou o que estava acontecendo. A palavra não diz muita coisa. Jared, Malaléu teve um filho chamado Jared. Jared quer dizer descer, aquele que desce, a vinda. Por que ele botou esse nome? Não me pergunta, mas sei que é o nome que veio. Jared teve um filho chamado Enoque. Enoque muita gente conhece. É muito interessante a vida dele, mas precisa ser muito discernimento para entender a vida dele, o que ele falou, a coisa toda. Então, Enoque, que é citado por Jesus até. Enoque, o significado de Enoque é ensinar. É como se ele fosse um professor. Ele seria um professor. Enoque. Ok. Enoque teve um filho chamado Matusalém, que também muita gente conhece como o homem que mais viveu sobre a face da terra. O seu nome significa sua morte trará. Meu Deus, o que significa essas coisas loucas, né? Sua morte trará. Bom, ok, né? Matusalém, por sua vez, teve um filho chamado Lameque. Lameque significa desesperado. Meu Deus, né? Imagina só. Desesperado. Bom, se você for lendo assim, fica uma coisa meio louca, né? Mas só estou lendo, né? Estou pegando, lendo e falando. E finalmente, Lameque teve um filho chamado Noé, para quem gosta mais. Isso tudo, Noé significa descanso, conforto de Deus. Descanso ou conforto de Deus. E eu já fiz quando eu falei sobre Noé, eu indiquei o que significava esse nome, né? Para o tempo que ele estava vendo. O que faria Noé que geraria essa resposta de Deus, o descanso de Deus. Ok? Então, até aí, achei interessante, porque Deus, é engraçado que ele inspira os pais a botar nome nos filhos, e todo nome tem a sua consequência e um querer de Deus. Já falei isso algumas vezes. Então, muitas vezes, o nosso nome tem alguma coisa a ver com o nosso chamado de Deus. Por isso que, muitas vezes, também Deus troca o nome da pessoa. Pedro. Né? Era Simão, virou Pedro. E outros também que ele trocou. Bom, até aí aprendemos um pouquinho de aramaico,
o significado dos nomes, né? Que até então parece muito estranho, mas deve ter uma razão específica de Deus para cada tempo, eu pensaria nisso, né? Mas aquele negócio que eu estou falando, para você entender, às vezes você tem que fazer o quê? Se distanciar para ver o todo. E Deus tem um senso de humor quando faz as coisas, né? Eu vou juntar os nomes deles todos e vou ler uma frase do significado dos nomes. Olha que coisa interessante que deu. O homem é designado para a tristeza, mas o Deus abençoado descerá, ensinando que sua morte trará descanso do desesperado. Deu para entender? Deus demorou de Adão a Noé, lendo os nomes deles, para trazer a mensagem, uma mensagem de salvação. O homem, anota isso, olha que legal isso. O homem é designado para a tristeza. Adão, Sete, é nós. Tristeza ou morte, né? É uma lamentação. Mas o Deus abençoado descerá ensinando Malael, Jared, Enoque. Que sua morte trará descanso ao desesperado. Matusalém, Lameque, Noé. Que a sua morte, na verdade, é a morte de Cristo, né? Que sua morte trará o descanso ao desesperado. Então Deus às vezes fala conosco que a gente não percebe. Isso que eu gosto de falar. Deus fala e a gente não entende. Obrigado, Senhor, por essa compreensão que eu não tinha. E agora eu tenho, né? O homem foi designado para a morte, né? Para ser mortal, para a tristeza. Mas o Deus abençoado, Salvador, descerá, ensinando que sua morte de cruz trará o descanso ao homem desesperado. Tá bom? Paz e bem.